Olá, terceiro ano, tudo bem? Boa tarde para todos vocês. Bom, hoje nós vamos trabalhar português, porque toda segunda-feira a gente faz português, não é mesmo? Então eu vou pedir que vocês abram a apostila de vocês na página 12. Bom, na página 12, vocês farão uma leitura na casa de vocês dessa fábula que se chama O Pastorzinho Mentiroso. Bom, lembrando, né, fábula, o que é a fábula? A fábula é uma narrativa, ela é curta, é usado personagens de animais para expor atitudes que as pessoas têm, né, como uma forma de dar uma lição de moral, uma lição de vida, uma atitude que a gente precisa mudar e repensar, tá certo? Bom, depois que vocês lerem a fábula com bastante atenção, vocês vão fazer o exercício que está na página 13. Então, a segunda questão está dizendo assim: que expressão presente no início do texto leva o leitor para o mundo da imaginação? Leitor é você, sou eu. O que é o leitor? O leitor é aquele que está lendo, tá certo? Então ele fala que expressão, né? Que expressão que existe nessa fábula, logo no começo, nos faz ir até esse mundo da imaginação. Aí você vai escrever quais são as palavras que faz a gente ir nesse mundo da imaginação. Ou seja, o começo de tudo, né? 3. Sobre esse texto, responda as questões a seguir. Letra A. Quem são os personagens? Então, eu quero que você cite os personagens para mim. B. Aonde essa história se passa? Aonde que ela acontece? C. Por quem a história é contada? Então, eu tenho 3 opções. Pastorzinho, alguém que não participa dela, né? Ou pelos lavradores. Uma só é a certa, tá? 4. O que o pastorzinho fazia para se divertir enquanto cuidava das ovelhas? Então, o que ele fazia? Aí nós temos a 4, a primeira bolinha. Esse fato aconteceu uma única vez? Eu quero que você me diga sim ou não. E aí você vai buscar no texto uma frase que comprova a sua resposta. Se você colocar não, mostra para mim uma frase que tem no texto que prova isso. Se você colocar sim, a mesma coisa, tá? 5. Os lavradores atenderam todos os pedidos de socorro do pastorzinho? Sim ou não? B. Qual foi a maior consequência das mentiras do pastorzinho? Foi rir muito, não conseguir ajuda ou foi sempre conseguir ajuda? Letra C. Qual é a finalidade dessa fábula? Por que ela foi escrita? Primeiro, convencer o leitor sobre determinado assunto. Segundo, transmitir valores e ensinamentos. Ou terceiro, apresentar uma história real, verdadeira que aconteceu. Então, uma é a correta, tá? Vamos virar a folha. Na página 14, nós vamos continuar o exercício dessa fábula. Escreva uma moral ou um ensinamento para essa história. Então, você vai, depois que você leu a fábula, você vai escrever para mim uma sugestão de moral da história para essa fábula. Não é a que já existe ali. Você vai criar a sua moral da história de acordo com o que você leu. Na primeira bolinha está falando, converse com os colegas e compare a moral ou o ensinamento que vocês escreveram. Algum colega escreveu uma moral ou um ensinamento muito diferente do seu? Se sim, escreva aí. Gente, essa bolinha deixe em branco, tá bom? Por quê? Porque vocês estão fazendo em casa e sem a presença dos amiguinhos. Então, não tem como vocês responder essa questão, tá? Então, pula ela. 7. Releia o fim da história, o final. De todo o seu enorme rebanho, sobraram apenas 2 ovelhas. Por ser mentiroso, o pastorzinho perdeu seu rebanho e chorou amargamente. De acordo com esse trecho,
é possível dizer que o pastorzinho ficou feliz por ainda ter 2 ovelhas, percebeu que a mentira lhe deu bastante prejuízo, ou ele sentiu orgulho de enganar os lavradores? Qual é a alternativa? Bom, acabando a fábula, acabando as atividades da fábula, nós vamos entrar agora num conteúdo gramatical, ou seja, entramos numa parte de gramática, que é algo muito buscado quando a gente vai escrever, e mais para frente, que vocês vão ficar maiores em concursos, né? Em redações, então são coisas muito importantes para nós. Nós vamos falar de acentuação das paroxítonas. Bom, primeira coisa, eu tenho que lembrar o que é uma sílaba tônica. Sílaba tônica é uma sílaba forte. Então, dentro de uma palavra, existe uma sílaba e essa sílaba se destaca quando a gente fala. Depois que eu descubro qual é a sílaba tônica, eu vou poder classificar ela. E nesse caso aqui, nós vamos classificar ela sendo paroxítona. E a paroxítona, ela é a penúltima sílaba forte. Bom, na aula, né, no mês passado, no bimestre passado, nós já trabalhamos oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, não está difícil de se compreender, não é mesmo? Então, vamos lá. Primeira questão. Separe a palavra abaixo em sílabas. Então, a palavra é pastorzinho. Separa essa palavra. Pastorzinho. Então, paz, tracinho, aí ele diz tor, tracinho, zi, tracinho, nho. Separou? Muito bem. Vamos responder agora. Letra A. Quantas sílabas tem essa palavra? Então, você vai contar e vai colocar o número dentro desse quadradinho. B. Qual é a sílaba que a gente fala com muita força? Aí você vai escrever a sílaba dentro desse quadradinho. Aí você vai me classificar ela. Essa palavra, ela é classificada como polissílaba e paroxítona, trissílaba e proparoxítona, polissílaba e oxítona. Bom, primeira coisa, monossílaba é quando é uma sílaba só. Dissílaba é quando é 2 sílabas. Trissílaba é quando é 3 sílabas. Polissílaba é de 4, 5, 6 para frente. Tá certo? Então, você vai classificar 2 coisas aqui. Primeiro, você vai classificar quantas sílabas tem. Então, ela tem um nome. Ou ela é monossílaba, ou ela é dissílaba, ou ela é trissílaba, ou ela é polissílaba. E depois que você descobrir isso, você também vai me dizer se ela é oxítona, se ela é paroxítona, ou se ela é proparoxítona. Então, as 2 coisinhas têm que estar na mesma alternativa, tá certo? Então, só tem uma alternativa correta aqui, tá? Vamos na página 15. Na página 15, ele pede para você transcrever outras 3 palavras paroxítonas que tem lá na fábula que vocês leram. Então, vocês vão lá no texto, né, lá na fábula, vão encontrar 3 palavras e vão escrever aqui, só que essas palavras têm que ser paroxítonas, ou seja, a penúltima sílaba é a forte. Ela pode ou não ter acento, porque a paroxítona, ela tem essas 2 questões. Tem paroxítonas que têm acento e tem paroxítonas que não têm acento, tá? E em seguida, você vai pintar a sílaba tônica de cada uma delas. Então, primeiro, eu vou localizar essas palavras, vou copiar na linha e depois eu vou pintar essas sílabas. Bom, vamos dar uma dica? Como a professora grava a correção, para que você não pinte errado, né? Porque pode acontecer de você escolher a palavra errada ou escolher a palavra certa, mas pintar a sílaba tônica errada. Então, primeiro circula essa sílaba forte e quando você assistir a correção, que tiver certinho, você vai lá e você pinta a sílaba forte naquela que você circulou, tá bom? Ah, Pro, mas eu já quero pintar de vez. Pode? Pode, sem problema. Se você errar, você depois arruma o que você errou na hora da correção, tá bom?
Aí, depois que você fez isso, ele pergunta na bolinha da 2. Alguma das palavras que você transcreveu foi acentuada, sim ou não? Então, você vai ter que ver quais as palavras que você escolheu para você responder se ela tem acento ou não. Às vezes você fala, Pro, uma tem, outras não. Então, você tem que assinalar sim. Pro, nenhuma tem. Então, você vai ter que assinalar não. Se já tiver uma com acento, tem que pôr sim. Se não tiver nenhuma, é não, tá? Aí nós temos uma explicação muito importante dentro do quadradinho amarelo. A acentuação das paroxítonas, que são penúltima sílaba tônica, depende da terminação das palavras, ou seja, o fim delas. Por isso, algumas têm acento e outras não. Então, tudo depende do fim dessas palavras, para a gente saber se ela tem acento ou não tem acento, tá certo? Bom, agora na questão número 3, nós temos aqui um quadro com as palavras fácil, tórax, réptil, júri, vírus, álbum, órgão, ímpar, pólen, tênis, imã, bíceps, lápis, túnel, glúten e amáveis. E aí na bolinha embaixo desse quadro fala o seguinte: pinte a terminação das palavras que têm acento. Depois complete a frase aqui embaixo. Então, primeiro você vai olhar, palavrinha fácil, tem acento? Tem. Então, você vai pintar o L, porque é a última letrinha, certo? O finalzinho lá, que é o will, né? Professora, a palavra amáveis, tem acento? Tem. Então, pinta eis, que é as últimas letrinhas, tá certo? E assim você vai olhar cada uma delas. Depois que você pintar, você vai responder embaixo. São acentuadas as paroxítonas terminadas em L. Aí, o L já tá. Eu quero saber quais as outras letrinhas, tá? O X também já tem aí. Qual que vem antes do X, qual que vem depois. Tem o ão, ãos, e uns. E aí você vai olhar lá em cima quais foram as que você pintou e você vai colocar nesses tracinhos aqui, tá bom? Também são acentuadas as palavras paroxítonas que terminadas em ditongos orais, seguidos ou não de S. Ditongo é o quê? É o encontro de duas vogais que, quando a gente separa a sílaba, ela permanece na mesma sílaba. Chamamos de ditongo a presença de uma vogal e uma semivogal, ou de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Tá vendo que eu falei? Por exemplo, a palavra sério. O io, a gente tem uma vogal e uma semivogal, mas as duas ficam juntas na mesma sílaba. Porque quando a gente separa sério, tá certo? Depois tem prêmio, insônia, e aí nós temos mais um pouquinho de explicação. A vogal é pronunciada mais fortemente, já a semivogal de modo mais fraco. Então ele fala assim, a palavra amáveis. O E é uma vogal, porque a gente fala mais forte. O I é uma semivogal, porque a gente fala ela mais fraco. Agora, na 4, eu quero que você, com base nas regras que você viu aqui em cima agora, que você acentue as palavras corretamente quando for necessário. Professora, eu não sei qual é o acento de todas essas palavras. Gente, está na hora de vocês usarem o dicionário. Por isso que foi solicitado no material de vocês no início do ano. Então, você vai pegar o seu dicionário e você vai procurar palavra por palavra e você vai ver o acento que vai nela para você acentuar aqui. Não quero vocês pedindo para os pais falarem qual é e onde é o acento. Vocês precisam aprender a achar as palavras no dicionário, tá certo? Então, quero que vocês, nesse momento, tragam alegria ao meu coração e alegria ao coração dos pais de vocês de ver que vocês estão fazendo as atividades sem precisar da ajuda deles, tá certo? Porque terceiro ano já precisa começar a criar uma independência. Está na hora de você começar a ver que você precisa se esforçar mais e o papai e a mamãe vai ajudar,
mas quando você realmente não conseguir, tá? Vamos à página 16 agora. Continuando o exercício. Na página 16, vocês vão assinalar com X na opção em que todas as palavras são acentuadas de acordo com a mesma regra. Então, a regra que vocês viram na página anterior. Então, fácil, tórax, réptil. Sério, insônia, subúrbio. Pólen, glúten e tênis. Então, uma só é correta de acordo com a regra que você viu na página 15, tá? 6. Observe as palavras e responda a questão. Tríceps, azul, ideia. Letra A. Quanto à posição da sílaba tônica? A única palavra acentuada é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, você vai ver que você tem uma palavra aí que ela é acentuada, né? E ele fala que a única palavra acentuada é qual? Então, você vai me dizer como é chamado essa palavra, tá certo? B. Explique a regra da acentuação dessa palavra por causa dessa terminação dessa palavra, tá certo? Pro, como assim? Volta na página anterior, lá tem a regrinha, tá? 7. Para você fazer a 7, você vai ler tudo que está na página 16, que é do exercício 1, né? Até o 7, depois letra A, B, C, D e E. Porém, o que você encontrar como resposta, você vai colocar na página 17, nessa cruzadinha, seguindo os números e as letras, tá? Então, ó, resolva a cruzadinha, depois pinte a sílaba tônica das palavras. Então, primeiramente, você vai resolver a cruzadinha. Depois, você vai pintar a sílaba forte de cada palavra. Bom, primeira, aí, número 1, eu quero o feminino da palavra padrinho. Então, você vai procurar, vai descobrir e vai lá na cruzadinha e vai escrever o feminino dessa palavra. Ah, eu posso escrever padrinho? Não, porque padrinho não é feminino, é masculino. 2, muito feio, horroroso. Então, eu tenho aqui 2 adjetivos e eu quero mais um que tenha esse mesmo sentido, tá? 3, instrumento de sopro. Quando a gente toca, né? 4, tempo que há de vir, ou seja, que ainda nem aconteceu. 5, chefe de grupo indígena. Então, lembra dos índios? O chefe desse grupo, que nome ele recebe? 6, cor do ouro, né? Vamos ver, tá vendo? Eu tenho uma aliança. Então, cor do ouro. 7, astro que gira em torno do Sol. O que gira em torno do Sol? Letra A, astro que tem luz própria. B, satélite natural da Terra. C, tremor da Terra, quando treme a Terra. Que nome é dado a esse tremor? D, ilustração, gravura. E, 8º mês do ano. Depois que você responder, você vai preencher a cruzadinha. E depois que você preencher a cruzadinha, você vai descobrir em cada palavra aonde está a sílaba forte dessas palavras, tudo bem? Bom, nós vamos parar a lição nessa cruzadinha. E embaixo está escrito o uso do sinal do tio. Não é para fazer. Isso é na próxima aula, na outra segunda-feira. Tá certo? Vamos agora pegar a apostila fininha, que é a lição de casa de hoje. Porque até agora nós fizemos a lição da sala de aula. Agora você vai fazer a lição de casa. Bom, na lição de casa, nós vamos continuar falando de acentuação das paroxítonas. Então, é continuação do que a gente acabou de ver no vídeo agora, tá? Então, eu tenho na questão 10, na página 8, tá? Que eu não falei a página 8. Então, questão 10 está escrito assim: leia em voz alta, então você vai ter que falar as palavras a seguir: formiga, cigarra, cantando, inverno e juntava. Falou alto, como se você estivesse chamando, você vai encontrar a sílaba forte de cada uma delas e vai circular. Letra B.
Essas palavras que você, né, ou seja, essas sílabas que você circulou, elas recebem o nome de quê? De paroxítonas, mas por quê? Porque elas são a última, porque elas são a penúltima ou porque elas são a antepenúltima. Então, eu já estou dizendo que elas são paroxítonas. Agora, eu quero saber como é que eu localizo a paroxítona. É porque ela está na última sílaba? É porque ela está na penúltima ou é porque ela está na antepenúltima? Letra C. Alguma palavra do quadro é acentuada? Você vai responder se sim ou se não. 11. Observe o quadro agora. Sótão, bíceps, órfã, lápis, ímpar, réptil, hífen, vírus, câmbio e tórax. Então, agora, olhando tudo isso que eu li, considerando as palavras que estão nesse quadro, podemos afirmar que elas são acentuadas, né, as paroxítonas que terminam com que letrinha? Eu tenho a opção LRX, N, Is e Us, An e Ãos, PS, ditongos, OAs, OOs e EEs. Eu tenho aí 6 que vocês deverão assinalar, tá bom? 6. É só olhar na regrinha lá do livro, tá? Que vocês viram agora há pouquinho, que vocês localizam essas informações rapidinho. Na 12, vocês vão ligar essas palavras que caracterizam né, e apresentam a mesma regra de acentuação. Caráter, fórceps, prêmio, túnel e órgão. Do outro lado, hábil, relógio, açúcar, tríceps e órfão. Qual é o mesmo que o outro, sendo a regrinha da acentuação? Bom, como você acabou de fazer o exercício 11, fica mais fácil ainda você fazer o exercício 12, não é mesmo? Agora vamos à página 9 e última de hoje da lição de casa. Exercício 13. Acentue as palavras, depois escreva a regra de acentuação de cada grupo. Então, primeiro você vai ler as palavras sócio, língua, cari, régua, hífen, pólen, próton, líquen, dólar, Marte, ímpar, fêmur, difícil, frágil, inútil, imóvel, fênix, ônix, córtex e clímax. Vocês vão colocar o acento em todas, tá? Porque todas recebem acento. E depois vocês vão colocar a regrinha. Por exemplo, na letra A, são acentuadas as paroxítonas terminadas em... Aí você vai escrever. E assim vocês vão fazer a mesma coisa em todas elas, observando o final de cada uma dessas palavras, tá? Professora, eu não sei onde vai o acento. Vamos novamente pegar o dicionário e localizar no dicionário. Mamãe e papai vai ser consultado em último caso, tá certo? 14. Considerando as regras de acentuação das paroxítonas, registre as palavras que o professor ditar. Então, eu vou ditar para vocês agora e vocês vão escrever aí o ditado, tá bom? Vamos lá? Começando. Abdômen, látex, ímã, fórum, sótão, fácil, bônus, tênis, bíceps, líder, colégio e série. Professora, eu não escrevo tão rápido. Simples. Volta o vídeo e vai pausando ele. Ouve eu falar uma palavra e pausa. Aí você escreve. Ouve falar mais uma, pausa. E assim você vai até o fim, tá certo? Bom, aí tem a última bolinha que ele pergunta. Acompanhe a correção do professor e anote o número de acertos. Para que você possa saber se está certo ou está errado, é fácil. Você vai pegar o seu dicionário e você vai procurar essas palavras que eu ditei. E todas que tiver certo, você vai colocar um certinho do lado. E todas que tiver errado, que você escreveu errado, você vai pôr um xizinho. Agora, você será o seu próprio professor. Então, não precisa se enganar. Tá certo? Então, o que você vai fazer? Você vai... A professora ditou, você escreveu todas. Agora, pega o dicionário e você vai procurar todas essas palavras. Olhem os acentos, olhem como escreve,
Porque às vezes eu já vi criança que quando vai corrigir ainda corrige errado. Então tem que olhar e comparar todas as letrinhas, se está na ordem certa, tudo certinho. Por exemplo, a palavra abdômen. A palavra abdômen é A, B, D, O, M, E, N. E o chapeuzinho do vovô fica no O, do abdômen, né? O acento circunflexo. Então, eu já ditei a primeira palavra e já soletrei ela. Agora é a hora de vocês fazerem um ditado e depois usar o dicionário. Depois que você fez a correção do que você acertou e do que você errou, você vai contar quantos acertos você teve e vai anotar nesse quadradinho, tá bom? Não precisa ter vergonha porque ninguém tá vendo o seu livro, tá? Então, a única pessoa que vai ver o seu livro sou eu mesma, que é quando eu recolher o seu livro que eu for corrigir, tá certo? Bom, pessoal, então por hoje eu encerro a nossa aula. Façam tudo com bastante atenção, porque essas lições que vocês estão vendo vai ser para o resto da vida de vocês. Não ache vocês que, não ligando para essa lição, no futuro você não vai usar. Vai sim, tá certo? Então, na próxima aula eu gravo a correção e vocês farão bonitinho aí, direitinho. Não deixe as lições acumular. Todo dia vocês têm que ter lição, todo dia vocês precisam fazer as atividades, por isso é gravado e é lançado lá no clipe da escola. Então, vocês têm o dia inteiro para vocês fazerem as tarefas, tá certo? Não deixe acumular, tá bom? Então, ó, um beijo e até a próxima aula para todos vocês.